Aleluia. Aplauda esse Deus maravilhoso, esse Deus digno de ser adorado que está aqui no nosso meio. Amém, amém. Você pode se sentar. Glória a Deus. Acho que eu tenho que levar esse púlpito ali, ó. O pessoal está alinhado à direita aqui. Muito bem. Então tá bom. Só que daí o pessoal da filmagem lá vai bater em mim. Então tá bom. Fica aqui, beleza? Muito bom, gente. Glória a Deus. Que bom que você está aqui. Que bom que você veio. Muito bom sentir essa presença. E eu questionei de manhã o que leva um ser humano a vir todo domingo nesse lugar aqui. O cara poderia fazer tanta coisa, né? Sair para passear com a família, passa a semana inteira aquela correria, e ele escolhe estar aqui. Que motivação é essa? Né? O que leva o ser humano a fazer isso? E tem alguns textos que nos trazem essa resposta, né? João, o Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, diz que a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem filhos de Deus. Também, lá em Efésios 2,19, diz que já não sois mais forasteiros, peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de quem? De Deus. É isso que nos motiva a estar aqui. Nós somos uma família. Eu falei de manhã que não é gostoso quando no domingo você vai almoçar na casa dos pais, né, Júnior? Vai lá, Ilona, o pastor Alceu aí prepara aquele almoço para os filhos, né? Joca recebeu os filhos em casa também. Não é legal você ir almoçar na casa dos pais? No meu caso não dá, que meus pais moram em Maringá, né? Então é um pouquinho distante, não dá para ir e voltar. Mas é muito bom. E é isso que nós fazemos aqui, né? Nós viemos aqui porque é a nossa família, o corpo está aqui reunido. Nós estamos aqui porque o Pai nos reúne, e essa é a nossa motivação. Mas, como toda família tem responsabilidades, não é verdade? Toda família tem responsabilidades. Lá em casa, eu tenho 2 meninos pequenos e eles já têm atribuições. O André, que é o menorzinho, ele precisa arrumar a cama. Então, já vai lá do jeito dele e estica e tenta dobrar as coisas e faz a partezinha dele. O Pedro já tem que varrer a casa, varrer ali após as refeições, varrer embaixo da mesa. Enfim, cada um tem as suas responsabilidades. Cada um tem um chamado específico. Ó, você é responsável por isso. O Eduardo fugiu? Ah, não, o Eduardo está lá atrás. Você lavou a louça hoje, Eduardo? Hã? Lavou. De manhã ele falou que ia lavar a louça. E ele foi além, ele fez o almoço também. Olha só. Ele assumiu a palavra e cumpriu. Muito bom. Depois eu vou perguntar para sua mãe. Mas ele cumpriu, ele fez, ele tinha uma atribuição. Era a responsabilidade dele e ele fez. E no reino de Deus é a mesma coisa. Nós temos as nossas responsabilidades, nós temos o nosso chamado. E eu te pergunto, qual é o chamado de Deus para a tua vida? Qual é a sua parcela nessa família? Para que você foi chamado? E é disso que a gente vai falar hoje. Essa palavra, ela tem uma sequência, um complemento daquilo que o pastor Reinaldo pregou na semana passada, onde nós oramos durante toda a semana. Quem aqui orou? Todo dia, às 9h38 da noite. Aí, ó, alguns guerreiros aí. Todo dia, então, a gente estava orando às 9h38. Por que 9h38? Para dar sorte? Não. É em cima do texto de Mateus 9h38, né? Rogai, pois, ao Senhor da Seara que mande mais trabalhadores. E nós, durante toda essa semana, a gente orou para quê? Para que viessem mais trabalhadores. E a palavra de hoje é um complemento disso.
Tanto é um complemento que o título da mensagem de hoje foi a primeira coisa. Normalmente você deixa o título para o final, quando você prepara a mensagem e tal, o título está lá no final. E dessa vez foi a primeira coisa que eu coloquei. Porque, peraí, se ele é um complemento da semana passada, que a gente orou por mais trabalhadores, então tá. O título da mensagem de hoje, eis-me aqui. E agora, o que eu faço? Eis-me aqui. E agora? Fazer o quê? Orou por mais trabalhadores? Então tá, e aí, estou aqui. O que eu tenho que fazer? E a gente vai trabalhar, então, um pouquinho desse texto de Efésios, capítulo 4. Você pode abrir aí a tua Bíblia, seu aplicativo, ou pode acompanhar aqui na tela. Efésios 4, a partir do verso 7. Diz assim: E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão também o que havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu um para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Muito bem, esse, então, é o nosso texto base aqui. Nós fomos chamados, como eu estava dizendo, nós temos um chamado específico. E eu estava lendo, e lá em Gênesis, quando fala da queda de Adão, e o texto, logo depois que ele se esconde, e a palavra diz que Deus passeava e, de repente, Deus chama Adão. Ora, Deus chamar Adão, Deus não sabia onde Adão estava? Deus não sabia o que ele tinha feito? Por que ele chama Adão? E, de repente, Adão aparece, e daí conta toda a história, você já sabe o que acontece ali. Mas me chamou a atenção, porque a gente precisa olhar com detalhes, e algumas coisas me chamaram a atenção, que foi que quando Deus chama Adão, é como se ele chamasse a origem. Adão vivia em intimidade com Deus, e o pecado separou ele da presença de Deus, e naquele momento ele se esconde. E naquele momento Deus chama, é como se ele falasse assim: Adão, é aqui, é na minha presença que eu quero você. Onde você está, Adão? Onde você está? É um chamado à origem, é um chamado às primeiras coisas, a voltar ao lugar de origem. Naquele instante, acontece o primeiro sacrifício por causa do pecado. Que qual foi? O primeiro animal, ele é sacrificado, para que o couro dele fosse feito o quê? Roupas para Adão e Eva. Ali o primeiro sangue é derramado. Como consequência do pecado, o primeiro sangue é derramado. E isso me chama a atenção, porque a partir de então a gente começa a ver a figura do sacerdócio entrar em cena. No início, e a gente vai ver alguns textos daqui a pouco, havia um sacerdócio individual. Adão, ele prestava, após a queda, ele oferecia ofertas a Deus, sacrifícios a Deus. A gente vê também em Caim e Abel, pouco antes de acontecer o conflito entre os dois, eles oferecem sacrifícios, ofertas a Deus. Ou seja, era um sacerdócio individual.
Mas à medida que o tempo vai passando, e a gente vê a hora que chega na história de Noé, que Deus se arrepende de ter criado o homem, o pecado já estava instalado. O pecado já tinha tomado uma proporção enorme. E a partir de então, o que acontece? Começa a surgir a figura do sacerdote, que era ele quem fazia a expiação do pecado das pessoas. Ele fazia o papel que antes tinha o homem com Deus. Lembra da origem? Deus chama Adão à origem, ao princípio, era isso que eu queria para você. Agora está separado, o pecado separou, e de repente agora a gente precisa da figura do sacerdote que fazia os sacrifícios, entre outras coisas, atribuições do sacerdote, ele tinha que fazer essa expiação do pecado. E eu queria que vocês lessem comigo alguns textos que falam a respeito disso, e este é exatamente o nosso primeiro chamado. A gente vai falar depois a respeito de alguns dons, mas esse é o principal chamado do ser humano. Se você não conseguir identificar dom nenhum na sua vida, que é impossível, mas se você não conseguir identificar nada, esse chamado, ele é fundamental. Deus nos chama para sermos sacerdotes. Deus nos chama ao sacerdócio. E a gente vê isso primeiro lá no texto de Êxodo 19, 5 e 6. Coloca para a gente. Êxodo 19, versos 5 e 6, diz assim: agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São essas palavras que você falará aos filhos de Israel. Depois, lá em Isaías, capítulo 61, verso 6. Mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor e serão conhecidos como ministros do nosso Deus. Comerão as riquezas das nações e se orgulharão do que era a glória delas. Em lugar de vergonha, vocês terão dupla honra, em lugar de afronta, exultarão na herança recebida. Por isso, em sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Percebe que no texto de Êxodo, Deus fala para Moisés, ou seja, o povo ele estava construindo a sua nação ali. E aqui nesse texto, o profeta Isaías, que profetizou a vinda do Messias, ele fala a respeito de Jesus e dos discípulos. Daí você pode me dizer, Éder, mas isso está falando lá de Israel no passado e está falando dos discípulos, não tem nada a ver comigo hoje, 2022. Não? Então vamos lá para Apocalipse, capítulo 1, verso 6. E nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Depois o capítulo 5, 9 e 10. Capítulo 5, 9 e 10, isso. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e quebrar os selos. Porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda língua, de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino, sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Você é um outro povo? Fala outra língua? É uma outra nação? Essa palavra é para mim, essa palavra é para você. Ele nos constituiu um reino de sacerdotes. O que era o sacerdote mesmo? Lembra? Ele entrava no Santo dos Santos, era o único que podia entrar no Santo dos Santos e ter esse contato pessoal com Deus. É essa relação, é esse chamado que Deus tem para mim, é esse o chamado que Deus tem para você. Intimidade. Deus nos chama para a relação. Deus nos chama para se relacionar com Ele. Antes de qualquer dom, antes de fazer qualquer coisa no reino de Deus, Deus te chama para a relação. Deus te chama para a intimidade. Por isso que eu falei que se você não identificar dom nenhum, você precisa ter claro na sua mente que Deus te chamou para essa intimidade. Porque de que vale você ter inúmeros dons, fazer um monte de coisa na igreja, e você não tem intimidade com o Pai?
Você é simplesmente uma lata vazia que faz barulho e nada acontece. Nada flui de você, porque você não pode dar aquilo que você não tem. E nós somos chamados a ter essa intimidade com o nosso Deus. Muito bem, esse é o nosso chamado. E agora a gente entra no nosso texto, e eu queria ler novamente só os versos 11 até 13 de Efésios 4. A partir do verso 11 ali, diz assim, ó: e ele mesmo concedeu um para apóstolos, outro para profetas, outro para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos e o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Até aqui. Cada um de nós recebemos de Deus dons. E você sabia que estes dons aqui que eu falei, pastores, mestres, apóstolos, evangelistas, eles estão aqui? Entre nós? Talvez você não tenha identificado, mas talvez você seja um desses. E a gente, no decorrer dessa palavra, você vai começar: meu Deus, eu não tinha percebido isso. E a minha intenção é que você, com esses 5 ministérios, que a gente normalmente chama, né? 5 ministérios, que você identifique em você aquilo que Deus tem colocado. Não para você falar assim: olha só, sou profeta. Não. Porque no nosso entendimento, isso não é título. Por mais que a gente veja muitas igrejas por aí, o cara bater no peito e falar: eu sou apóstolo, se eu não for apóstolo, se eu não for profeta. Apesar de a gente ouvir muito isso, nós entendemos que isso não é título. Isso é dom de Deus para a edificação da igreja. Não é para você bater no peito e falar assim: olha, assim, ó, eu sou o bambambam da coisa, eu sou melhor que você, porque eu sou o profeta e você é um mestre. Não. Então, abra teu coração e vamos falar um pouquinho desses personagens aqui. Então, apóstolos. Quem são os apóstolos? Então, a gente pode olhar pela história e pela palavra de Deus que os discípulos, eles passaram a ser chamados apóstolos. Então, a característica do apóstolo é aquele que os discípulos fizeram? Fizeram a igreja crescer. As primeiras igrejas surgiram das mãos dos apóstolos. Eles fizeram a igreja se espalhar. Eles começaram a propagar o evangelho. Eles começaram a levar. Então, uma das características do apóstolo é esse avançar da igreja. Nos dias de hoje, os apóstolos seriam aqueles que a gente normalmente chama de plantadores de igreja. Esses são os apóstolos. Sabe que tem aquele fogo no coração assim: cara, vamos implantar uma igreja, vamos avançar. Puxa, essa região não tem igreja, o povo é carente disso, vamos colocar uma igreja aqui, vamos levantar. Estes são os apóstolos. E eu quero fazer, ao mesmo tempo que eu falo do que é um apóstolo, segundo a palavra de Deus, eu quero fazer um paralelo para você enxergar que os apóstolos estão na sociedade hoje. E às vezes eles nem sabem que eles são apóstolos, porque eles receberam de Deus, mas não têm nem consciência disso. Sabe quem são os apóstolos hoje na sociedade? Os apóstolos hoje são aqueles empresários, empreendedores, pessoas que têm ideias geniais e vão levando. Não tem nada a ver com Bíblia, porque eles não conhecem a palavra de Deus. Mas dentro deles tem um fogo que arde, que fala: puxa, é pandemia, todo mundo dentro de casa, eu vou montar uma empresa de máscaras. Sabe assim, ele tem dentro dele aquele ímpeto de fazer: eu vou fazer algo diferente. Então, os apóstolos na sociedade são esses empresários, são essas pessoas que colocam desafios e vão atrás deles. Normalmente, os apóstolos eles são ligados muito à parte administrativa. E eles querem fazer com que, agora voltando no contexto de igreja, fazer com que a igreja avance. E eles sonham: puxa, vamos fazer isso, vamos crescer aqui, vamos para aquele lado, vamos para esse. Característica do apóstolo. Muito bem, chegamos nos profetas. Essa classe aqui é polêmica, né?
Profeta. Quando você ouve profeta, você já lembra de profetada. Aí você já lembra dos caras que falam um monte de bobagem. E daí você fala aqueles caras que baixam no peito, eu sou profeta do Senhor. Eis que te digo, meu irmão. Já ouviram, né? E a gente tem muito essa referência negativa do profeta, e a gente esquece que o profeta é um personagem, vou colocar assim, importantíssimo na vida da igreja, é um elemento importantíssimo na vida da igreja, porque o profeta, a característica dele é que ele é sensível ao espiritual. Sabe aquela pessoa que normalmente está no ambiente e fala, gente, está um clima pesado aqui. Vamos orar? Já ouviram isso? Aquelas pessoas que normalmente falam assim, puxa, deu um arrepio aqui, hein? Vamos orar pelo pregador, vamos orar pela igreja. Esse é o profeta. Não é aquele que simplesmente fica falando coisas, eis que te digo, eis que te digo. Eventualmente isso pode acontecer, mas essa não é a primeira função dele. O profeta, ele é sensível ao mundo espiritual e normalmente ele é quem traz a igreja para esse plano espiritual. Normalmente, os profetas lideram ministérios de oração. Normalmente, os profetas estão muito ligados, a gente está aqui e ele está sintonizado em tudo que acontece, ele está sensível. E quem são os profetas na sociedade? Faz ideia? Profeta, eu não falei que o profeta ele é sensível a esse mundo espiritual? Na sociedade, o profeta é normalmente aquelas pessoas que estão ligadas às artes. Músicos, pintores, poetas, escritores, porque eles têm a sensibilidade daquilo que eles estão vendo e consegue transpor isso para uma música, transpor isso para um livro, transpor isso num quadro. Quando ele pinta, ele coloca todo o sentimento dele, ele coloca toda a sensibilidade dele. Ele sabe que ele é um profeta? O cara nem conhece, né? O cara nem tem Jesus, ele não aceitou, mas sobre ele está algo de Deus e que ele pode usar. Esse é o profeta. Como eu disse, não é um título, mas é um dom de Deus, que nós precisamos ter consciência de que eles existem, eles fazem parte da igreja e eles servem para a edificação do corpo. E a gente precisa estar muito, muito atento a isso. Evangelistas. Esse aqui está fácil, né? Quem são os evangelistas? São aqueles cara que pregam, né? Com facilidade. Fala de Jesus para todo mundo. E, normalmente, o evangelista é um cara que é extrovertido. Normalmente, tá? Normalmente. E ele ele consegue se conectar com o outro de uma maneira muito fácil. Ele consegue se aproximar do outro. A gente tinha o pastor Luiz Roberto aqui, ele era um evangelista de mão cheia. Ele tinha uma capacidade de poder chegar nas pessoas e falar com as pessoas, e de repente ele está brincando, e logo em seguida ele está falando de Jesus, e vamos orar. Esse é o evangelista. O evangelista tem essa facilidade. E quem é o evangelista nos dias de hoje, na sociedade? Alguém arrisca? O pessoal que vem de manhã não vale. São os nossos vendedores. Você já viu aquele vendedor que você não precisa de algo, mas ele consegue fazer você comprar? Já viram isso? Olha lá. Alguém precisa de seguro? José já está ali, ó. Consegue passar e ele começa a conversar com você. E normalmente, o José não é extrovertido, né? Não é? E ele consegue conversar com você e começa a vender coisas para você. É natural dele. Eu não consigo vender uma bala. Se eu tiver que vender uma bala para você, eu não consigo. Mas um vendedor consegue. E é a característica daquele que é um evangelista. O evangelista tem essa facilidade de chegar nas pessoas, tem essa facilidade de levar a palavra de Deus. Novamente, os vendedores não sabem que eles são evangelistas. Porque eles não são cristãos, alguns, né, tem os cristãos. Mas eles não têm essa consciência. Mas algo dentro deles faz eles se moverem nesse sentido.
Percebem? Como Deus age, como Deus faz. Agora, o mais conhecido de todos, né? Pastores. Pastor. Quem é o pastor? Qual a característica de um pastor? Ah, ele prega aqui. Não. Nada a ver. Isso aqui é o mais fácil, né, rei? É o mais fácil de fazer isso aqui. Vir aqui e pregar. Mas o pastor, a característica maior dele é aquele que ama. É aquele que ama pessoas. É aquele que, dificilmente, Reinaldo aqui, vai se recusar, se você convidar ele para um café da tarde na tua casa, para conversar. Dificilmente ele vai se negar. Se por um acaso ele se negar, me chama, ok? Que eu vou. Pastor, ele ama estar com gente, ele ama conversar, ele ama ouvir a tua dor. E ele senta, e ele ouve, ele fica horas ali ouvindo, porque ele quer te acolher, ele quer te abraçar, ele quer estar junto com você, ele quer chorar com você, ele quer dar risada com você. Esse é o pastor. Ele ama estar com pessoas, ele ama cuidar das pessoas. E na sociedade, quem são os pastores? Não vale falar, William. Nem Dani. Os pastores são todos aqueles que estão na área médica. Então, as enfermeiras lá atrás, para não... Médicos, bombeiros, psicólogos, todo esse pessoal que cuida de gente, são os pastores que estão espalhados por aí. É algo natural deles. Eles querem cuidar, eles se importam. Tem a Viviane, que é a nossa médica aqui, a médica da família, da minha família, principalmente. Se qualquer problema que dá, a gente liga para ela, Vivi, o que eu faço? E ela tem o maior prazer em fazer. Ela não fala assim, faz um pix para mim, que daí eu te atendo. Não, ela simplesmente ajuda. Isso é maravilhoso, a gente saber que Deus tem derramado isso sobre pessoas. E o último aqui, então, são os mestres. Mestres, palavra fácil e fácil identificar, né? Mestres são os professores. Aquelas pessoas que têm habilidade com o ensino. E estes são os mestres. Novamente, vou ficar citando o Reinaldo aqui, porque o Reinaldo está na minha frente, né? Então, Reinaldo é um mestre. Ele recebe convite para dar aula em tudo que é lugar. Por quê? Porque o pessoal gosta dos olhos dele? Não. Mas é porque ele ensina de uma maneira muito especial. Porque é algo natural, ele não faz esforço para isso. Porque é um dom natural que Deus deu. E isso flui. Quando você tem um dom natural, isso flui. E você começa a desempenhar. Eu falei de manhã de professores que estão aí trabalhando nas escolas, ganhando uma miséria. E todo dia estão indo lá dar aula. Que amor é esse por profissão? Meu Deus do céu, o que é isso? Mas é porque tem algo dentro dela que brota e queima e fala, eu sinto prazer nisso. Estou ganhando uma miséria, mas eu sinto prazer em estar aqui dando aula. O dom é isso. O dom, ele te pega e ele te move. O que você está ganhando por isso? Cara, não estou ganhando nada, mas isso me dá prazer. Isso me dá prazer, porque vem aqui de dentro. Importante a gente saber, diante de todos esses dons, e novamente, não são funções, tá? São dons dados por Deus. Eventualmente, você pode se identificar com vários deles. Você fala, puxa, eu tenho um pouquinho de mestre, eu tenho um pouquinho de pastor, porque eu amo cuidar de pessoas. Sim, você pode ter. Inclusive, eu fiz um teste com algumas pessoas aqui. Cris, Bárbara, o Rafa não fez, eu mandei para ele, não fez. Fez agora? Fez, atrasado, mas fez. Para algumas pessoas, eles fizeram esse teste para identificar o dom. E depois eu pedi para mandar um retorno para mim, e eu estava olhando aquilo, e eu vi o quanto muitos deles batiam. A Lu, né, Lu? A Lu fez também. E eu falei, gente, que quadro legal. Porque você identifica, você fala, puxa, eu estou vendo a pessoa aqui, realmente, é ela. Só que você fazer esse teste não significa que, identifiquei lá que eu sou pastor, Reinaldo, então, estou me matriculando no seminário, porque eu fiz o testezinho lá,
vi que eu sou pastor, beleza? Então, estou indo para o seminário. Não. Sabe quando eu tive meu chamado pastoral? Quando eu tinha 17 anos. Na época, eu corri para o pastor e falei, pastor, então, olha só, chamado pastoral, Deus me chamou, eu vou para o pastorado, vou para o seminário. Ele falou, não, você não vai. Eu falei, como não vou? Deus falou para mim. Sim, Deus falou para você, mas eu estou dizendo que você não vai. Não é tempo. E realmente não era. E realmente não era. O que você identifica, e nada, isso eu quero que você grave uma coisa muito importante, que eu até não falei de manhã, mas eu quero que você grave isso no seu coração. Nenhum dom, nenhum deles vai começar a ser executado lá fora, se você não estiver disposto a executar aqui dentro. Ah, identifiquei que eu sou evangelista. Cara, você não vai ser missionário lá no Canadá se você não começar a trabalhar aqui. E é isso que Deus nos chama. É para a edificação da igreja. A partir daqui, aí sim Deus começa a dar chamados específicos. Júnior, eu quero você nisso. E Ele separa. Entende? São chamados específicos que Deus tem para cada um. Mas todos os dons são derramados para a edificação do corpo. Porque se eu levanto o Júnior para missões, a igreja não vai estar desguarnecida. Porque o Pablo também eu chamo para missões e ele vai ficar. E a igreja vai ser edificada pela vida dele. Percebe? Deus, Ele age para a edificação do corpo. E em alguns casos específicos, Ele chama para sair. Chama para o pastorado, chama para vir aqui. E a gente tem que estar atento a isso. Se você não está disposto a começar aqui, aquilo que Deus tem para você, não adianta você querer fazer lá fora. Porque é aqui que a gente é lapidado, aqui que a gente é moldado, aqui que a gente é treinado. Quando, antes de ir para o seminário, eu cheguei para o Reinaldo e falei, Reinaldo, então Deus está resgatando o meu chamado lá de trás e eu entendo que o momento é esse, então eu vou para o seminário. O que o Reinaldo fez? Vamos morar 1 ano junto. Eu falei, mais 1 ano? Já esperei tanto. Não, vamos ficar 1 ano orando. E no final desse ano a gente senta, a gente conversa. Lembra da conversa naquele restaurante? Comi bem, mas a gente conversou. E a partir de então, aí sim eu fui ao seminário. São passos e a gente não pode queimar etapas na nossa vida de fé. Você não pode queimar etapas. Você precisa estar disposto a servir a igreja. E agora eu quero concluir. E eu quero chamar a sua atenção para algo muito importante. Talvez você vai identificar, e esse teste que eu fiz com algumas pessoas aqui, eu vou deixar ele na descrição do vídeo lá no YouTube, tá? Então você entra lá, ele vai estar na descrição se você quiser fazer, tá? É bem interessante. Mas você pode identificar que você talvez tenha um ministério pastoral, mas talvez você não seja um grande pastor. Mas você vai ser aquele que vai amar as pessoas e ajudar a cuidar delas aqui. Talvez você identifique que você é um evangelista. E você não vai ser talvez um grande missionário. Mas você vai evangelizar esse bairro aqui. Porque aqui é o seu lugar. É aqui que Deus te plantou. E é aqui que você vai fazer diferença. E você vai ajudar a evangelizar esse lugar. Talvez você se identifique como profeta. E bem provável que você não seja um super profeta conhecido nacionalmente. Mas você vai ser aquele que vai edificar a igreja local, trazendo a igreja no plano espiritual, chamando a igreja a orar, fazendo parte de equipes de intercessão, apoiando a liderança da igreja, quando o trato é
orar, interceder. Talvez você se identifique como um mestre. E você não vai ser um grande professor, mas você vai ajudar lá no PIA. Cuidar de criança, na alfabetização de criança. Vai ajudar aqui no TC, dando aula para as crianças. Talvez você se identifique como um apóstolo. E muito provavelmente você não vai sair plantando igreja. No entanto, você vai ser um encorajador, que vai chegar junto da equipe pastoral e falar, vamos junto. E eu vou ajudar a disseminar a ideia para a gente ir para frente, para a gente avançar. Porque esse é o dom que Deus me deu. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Edificarei como? De que jeito? Através de mim, através de você, usando os dons que Deus te deu para edificar a igreja. Então, meu irmão, você ouviu um pouquinho de cada um desses dons. E é hora de você dar uma resposta para Deus. Deus, a hora que Ele falou sobre evangelista, algo queimou aqui dentro. Identifica, vai para Deus, é hora de você responder para Deus. Deus, é isso mesmo? Deus, a hora que Ele falou de mestre, aquele que ensina, algo mexeu comigo. A hora que Ele falou de pastor, algo encheu meu peito. Eu quero ajudar a amar as pessoas, Deus. E é hora de a gente responder para Deus assim, Deus, eu quero ser um instrumento, eu não quero ser mais um aqui. Nós oramos por mais trabalhadores e Deus está chamando aqueles que estão aqui. Ok, eu vou acrescentar mais trabalhadores, mas vamos começar através de você? Deus fala, vamos a partir de você? Antes de trazer outros, posso contar com você? E é hora da gente responder para Deus. Qual é o meu papel? Qual é a minha responsabilidade? E eu queria ler um último texto com vocês, encerrando, daí a gente vai orar. Que está lá em Efésios, no capítulo 2, a partir do verso 11. Presta atenção nesse texto. Portanto, lembre-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos, Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem morada de Deus no Espírito. Essa é a nossa história. Essa é a nossa história. Quando eu li esse texto, eu me vi nessa história. E eu falei, cara,
Que maravilhoso é saber que Deus nos juntou aqui. E Ele nos fez para que nós pudéssemos nos edificar um ao outro. E por meio disso a gente crescer como um povo só, um povo santo, um povo que faz diferença, um povo que ama, um povo que se importa. Esse é o chamado de Deus para mim, esse é o chamado de Deus para você. E percebe que eu falei no início, que se você não entendeu o sacerdócio que está sobre você, se você não entendeu que você foi chamado para ser sacerdote, nada do que você fizer depois vai adiantar. Porque você foi chamado para esse sacerdócio, para essa intimidade, porque essa intimidade com Deus vai gerar intimidade com o outro. E juntos a gente vai crescer. Falamos aqui várias vezes que queremos ver essas cadeiras tudo cheias, né? Você acha que vai encher assim? Não, mas vai encher com esse trabalho mútuo, com esse crescimento que vai impactar a vida das pessoas. E quando a palavra de Deus fala que nós somos sal da terra, muitas vezes, na maioria das vezes eu associo o sal àquele elemento que traz sede. Traz sede. E quando você tem sede, você vai lá e pega o copo d'água e bebe. Então nós como sal, nós precisamos gerar sede nessa comunidade. Isso só acontece se a gente estiver juntinho. Um grãozinho de sal jogado ali não faz diferença nenhuma. Mas coloca tudo isso num saleiro. É o que Deus tem para mim, é o que Deus tem para você. Eu queria que você se colocasse em pé para a gente orar. E eu queria que você abrisse o teu coração para aquilo que Deus tem reservado. A obra só está começando. Só está começando. A jornada é muito longa. A gente não sabe quanto tempo a gente vai estar aqui. Quanto tempo eu vou estar aqui, quanto tempo o Reinaldo vai estar aqui. Mas a gente sabe que quando eu sair, o outro assume. Quando o Reinaldo sair, o outro assume. Quando o Pablo sair, o outro assume. E assim vai, porque Deus, Ele está edificando a igreja dele. E Ele está formando um povo só. Ele está formando um povo só. E você, a boa notícia, faz parte desse povo. E Deus está falando, posso contar com você? Eu não preciso de você, mas eu posso contar com você? Feche teus olhos. Pai, obrigado, Deus. Obrigado pela oportunidade, ó Deus, de nós fazermos parte, ó Deus, daquilo que o Senhor está escrevendo. Obrigado, Senhor, porque de nós mesmos, Senhor, não pode vir nada de bom. Porque nós somos falhos, nós somos pecadores, a gente erra, Deus, todos os dias. A gente precisa da graça do Senhor, das misericórdias do Senhor, e a gente sabe que elas se renovam sobre nós, e nós glorificamos o Teu nome por causa disso, Deus. E Deus, nós queremos ser participantes de tudo isso. Oramos durante toda essa semana por novos trabalhadores, e o Senhor fala, ok, começa por você, você é o trabalhador. Você é o trabalhador que vai se levantar hoje. Você orou essa semana por você. Você orou por você. É por mim, é por você. Então, Deus, levanta, Senhor, cada um de nós, ó Deus, para nós assumirmos a nossa responsabilidade, a nossa parcela. Deus, queima o nosso coração, ó Deus, inquieta o nosso coração, para a gente poder realmente fazer aquilo que a gente tem para fazer. Cada um no seu dom, cada um fazendo aquilo que o Senhor colocou sobre nós. Faz isso, Deus, na vida de cada um aqui, Senhor. Revela, Senhor. Traz clareza. E que nós possamos colher trabalhadores aqui. Antes de colher os frutos, que nós possamos colher trabalhadores no nosso meio. E que esses trabalhadores possam ser dedicados, não a essa igreja, mas dedicados ao Senhor. Nós te louvamos, Deus. Nós te agradecemos. E te adoramos, ó Deus, porque Tu és o único digno de ser adorado, louvado, Senhor, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, hoje, amanhã, depois de amanhã, durante toda essa semana, fazendo a obra que Deus colocou para você fazer, sempre glorificando a Deus, em nome de Jesus, amém. Tenha uma semana abençoada, meu irmão, abraça aí.